Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para tratar do nosso especial depressão. E neste bloco nós vamos falar sobre a depressão nas várias fases da vida. A depressão na infância, como é que a gente reconhece a depressão, porque existe hoje na infância. A depressão na adolescência, a depressão na vida adulta e a depressão na velhice. Porque somos uma geração hoje que convivemos com as várias fases da vida, de filhos, de maridos, esposas, netos, bisnetos, os pais, idosos, os nossos idosos hoje com 70, 80, 90 anos, eles não esperavam viver tanto. Isso. E por não esperar viver tanto e ter uma outra cultura, né? Uma cultura que não via qualquer necessidade de saúde psíquica, até porque morria geralmente antes, que não se preocupou em fazer atividade física, porque isso era luxo anos atrás, né? Só quem era muito rico para poder frequentar a academia, porque o trabalhador, de uma maneira geral, ele não tinha esse acesso, né? E aí, Vani, a depressão na infância, como que a gente reconhece que uma criança está entrando em estado depressivo? Olha, é um assunto muito importante, porque nós vivemos uma geração de crianças ansiosas. E hoje existe a questão de você ver o que é uma infância saudável, uma criança que corre, que brinca, que é agitada, que pula, que, sabe, sobe no lustre, faz um Tem monte de vida, coisa. né? Tem vida. vida. É criança, ué. E a criança que, a partir do momento que ela é um pouquinho mais agitada, ela já é rotulada. É TDAH, é autismo. E aí eu não falo dos casos que são clínicos mesmo, que precisam ser tratados, bem diagnosticados. Volto no ponto do diagnóstico bem feito. Não tenho nada contra o tratamento. No entanto, essas crianças elas precisam ser diagnosticadas. Mas se fala pouco da depressão em crianças. A irritabilidade, a apatia, a agressividade, muitas vezes são confundidas com outros sintomas. Aquela criança que está sempre sentindo uma dorzinha, a dor de garganta, a dor de ouvido. Ele é muito sensível, ele tem a imunidade baixa. E às vezes essa criança está num sofrimento e a gente não está entendendo o que está acontecendo. Não percebe o sofrimento psíquico. Não percebe. E me preocupa, todo mundo pergunta para mim, né? Você vai atender criança? Eu amo criança, gente, mas eu não quero esse compromisso clínico, porque eu sofro junto com o paciente, né? E a criança, ela não tem autonomia. Eu percebo isso nos meus mais de 30 anos de escola, que tem mães que sentem prazer em dizer assim, meu filho é autista. Eu disse, tá, mas ele passou por um médico, um neuro... Não, mas eu já sei que ele é autista, porque ele tem seletividade alimentar, ele é autista. Então, a criança é educada desde a infância, moldada para ser autista. E essa criança entra num conflito interno, porque pode ser que sim, mas pode ser que não, né? A gente vê, nós da educação, a gente vê coisa na escola, gente. Meu Deus! Pais que vestem o filho de menina desde a infância. E quando chega para mim, que já é adolescente, entra no conflito, começa a ter vergonha dos pais e vergonha das questões, e entra nessa situação de, e agora, o que é meu mesmo? O que meu pai fez em mim, a minha mãe fez em mim, o que é meu, né? E a única coisa que a gente pode fazer na sala de aula é acolher. É verdade. Acolher, porque o pai e a mãe são o pai e a mãe, e a gente não tem como tirar esse lugar, né? Lugar de pai e mãe, lugar de pai e mãe e confiar, né? Que Deus sabe muito bem o que fez, não sou eu que vou resolver questões assim, né? A gente vive uma realidade que a gente precisa olhar com muita atenção. Hoje em dia se diz assim, nunca existiram tantos casos de autismo. Não, sempre existiu.
a questão de pessoas com algum grau de autismo ou outros comprometimentos neurológicos, cognitivos, síndromes, sempre existiu. Só que o que acontecia? Essas pessoas eram isoladas da sociedade, Sim. eram, às vezes, trancafiadas num cômodo da casa ou colocadas em instituições esquecidas lá a vida inteira. Hoje, com a conscientização e as terapias, essas pessoas elas estão vindo para a sociedade. Isso é maravilhoso. No entanto, a gente não pode esquecer uma coisa. Para toda criança com comprometimento neurológico, cognitivo, seja autismo ou não, existe uma mãe sobrecarregada. E existem irmãos que não recebem essa atenção, porque todo o foco vai naquele filho que tem algum tipo de problema. E os outros? Como que ficam? E esse irmão, é importante falar. Esse irmão, geralmente, pode até sentir que eu não recebo a mesma atenção, mas ele também se culpa por sentir isso. Isso. Porque eu amo meu irmão, ele tem que receber mais atenção do que eu, e eu me culpo. Então, assim, tá tudo fora do lugar, né? Tá tudo fora do lugar. A gente vê as relações familiares presentes de uma forma muito significativa nessa construção traumática que é o viver, né? Nós temos muitos traumas e todos nós temos. Hoje a neurociência já provou, não existe ninguém que não tenha trauma nenhum, todos temos. Só que como lidar com esses traumas? Como acolher esses traumas, né? Então, a depressão, ela aparece na infância, às vezes na hiperatividade. Às vezes que a criança vai ficando, principalmente se tiver dor física, ela começa a ficar murcha, ela não quer mais brincar, ela não quer mais... Ela vai parar de desenhar, ela desenhava muito, ela vai parar de desenhar. A criança sente muita culpa e ela acredita no que o adulto fala, ou seu cuidador. Porque às vezes não é o pai ou a mãe, às vezes é o irmão mais velho, às vezes é uma tia, às vezes é uma avó. Ele acredita muito no que nesse cuidador fala. E duvida de si mesmo. Sim. Ela não deixa de amar o pai ou a mãe, mesmo que sejam relações abusivas. Ela vai deixando de se amar, vai deixando de se E aí, o que acontece? Essa criança, pegando especificamente no caso do irmão do autista, né, ou da criança que tem algum comprometimento, ele vai dizer, eu não posso dar problema para os meus pais, ele tem que ser o que dá certo, porque o que o pai e a mãe... Principalmente a mãe, pensa, não, aquele ali não tem problema, ele se vira sozinho. Ele se vira, ele consegue se virar. Esse aqui precisa. Quando, na verdade, nem essa mãe tem recursos para lidar com os dois. Quando a gente já faz um atendimento para uma criança que vem com algum tipo de diagnóstico, a gente tem que tratar a família toda. Com certeza. Toda a família precisa de atenção. E adolescente também, tá? Adolescente também. Adolescente e aí, também. essa criança cresce, às vezes não recebeu na infância o atendimento necessário, ou simplesmente com aquela fase da mudança da infância para a adolescência, que, como você falou, né, nosso corpo é regido por hormônios, toda essa mudança, fora aquela coisa, você tem que passar de ano, você tem que fazer balé, você tem que ir para o curso de inglês, tem que fazer isso, tem que ser aquilo, tem que ser o exemplo de comportamento, não pode ter trabalho na escola. E o adolescente, muitas vezes, ele não aguenta tudo isso. Ele sente tudo muito dobrado, né? É tudo muito intenso para o adolescente. O adolescente, ele vai metabolizar as coisas sempre no último grau de... Então, se é desse tamanho, fica desse, porque ele sente grande. Não é porque ele quer fazer drama, ele sente assim. Então, eu gosto de acolher os adolescentes e escutá-los, porque ninguém tem paciência com o adolescente, né? E se cobra muito do adolescente. Então, o adolescente entra em depressão e ele esconde isso, até porque a sociedade cobra, nossa sociedade está tão doente que ela cobra que nós só tenhamos alegria, e ninguém esconde que tem ansiedade, mas todo mundo tem vergonha de ter depressão quando são as duas faces da mesma moeda. Então, a pessoa chega na depressão porque exauriu na ansiedade de alguma forma e não se percebeu, não se viu, né? O adolescente tem muito essa questão de
problema com o pai, começa a perceber que o pai não é perfeito, começa a perceber que a mãe não é perfeita, começa a perceber que o pai trai a mãe, aquilo dói, começa a perceber que a mãe não é tão perfeita quanto ele achava que era. Então, essas percepções naturais do amadurecimento emocional trazem um peso psíquico grande. Eu costumo fazer uma técnica de redação chamada a caixa do desabafo. E tem desabafo, Ivani. Uhum. Muitos desabafos, assim, desabafos que doem na gente só de ler, né? E geralmente quando eu faço os encaminhamentos para o CAPES, né? No Instituto Estadual de Educação a gente tem um NEPRE, mas as outras escolas não. Então a gente procura sempre fazer um encaminhamento para um psicólogo quando os casos são. E geralmente assim, ó. É violentado pelo padrasto, mas a mãe não acredita. Uhum. E essa menina vai entrando numa dor tão profunda e chora e dói mesmo, mas aí fica se trabalhando para mostrar para o mundo, não, eu dou conta, eu consigo, né? Que também é um mecanismo de defesa, né? Sim. Então, a depressão a gente hoje vê na infância, e tanto que aumentou absurdamente o número de suicídios na infância. Uma criança de 6, 7 anos queria se matar, gente. Quanta dor tem ali, né? No adolescente, também, hoje, infelizmente, é uma realidade cada vez maior. E a gente vê o quanto que o adolescente se sente incapaz de contribuir na família que ele ama, ele se sente um peso para essa família, mas, ao mesmo tempo, ele não sabe lidar com isso. Né? Sim. Então, eu recebo muito depoimento de alunos assim, dizendo para mim, o que eu gosto que a prof não é só prof de português, a prof me escuta. E eu acho que é esse o caminho da escuta, sem julgamento. E o fato dele perceber, existe outra pessoa que se importa. Né? Não estou tão sozinho assim no mundo, como ele se julga. Até mesmo porque o cérebro do adolescente ele ainda não está totalmente formado. Ele ainda está em construção. É aquela fase onde as proporções das coisas elas são muito difíceis de se estabelecer. Então, como você disse, uma coisinha pequenininha pode se tornar algo gigantesco. Ao mesmo tempo, ele vai se colocar em risco achando que não vai acontecer nada. Né? Em Ele não tem condição de perceber a consequência. Exatamente, não vê a consequência. Então, vai se colocar em risco achando que não vai acontecer nada, tá tudo certo, né? E só vai ter essa percepção mais tarde. Mas é nesse momento, muitas vezes, que coisas muito sérias acontecem. E voltando à questão da depressão e de diagnósticos, é muito importante que nós deixemos claro que diagnóstico requer tempo. Não é uma consulta que vai resolver diagnóstico. Psicólogo não dá diagnóstico, psicanalista não dá diagnóstico. Quem vai fechar diagnóstico é o neuropsicólogo, com psiquiatra, com neurologista, num trabalho em equipe. E quando a gente, assim, o conselho de classe vem assim, tem 5 alunos com diagnóstico aqui, aí eu vou olhar, atesto para os devidos fins que fulano de tal tem não sei o quê. Não tem uma assinatura de um técnico, não tem os testes que foram feitos. Não é assim, gente. Não é assim. Claro que a pessoa que depende do SUS vai levar anos para conseguir ter todo o atendimento necessário. E o médico, na situação de ver essa criança em sofrimento, a mãe em sofrimento, o pai em sofrimento, ele vai dar algum encaminhamento e uma medicação. Mas a gente vê na sala de aula, às vezes eu tenho aluno que diz, ele toma medicação, ele é TDAH. Aí eu digo, gente, ele toma medicação e ele leva 2 aulas para copiar 10 palavras? Imagina se não tomasse, então. Quer dizer, esse diagnóstico está fechado mesmo? É isso ou é aquilo? Então, assim... Outra coisa, gente, professor não dá diagnóstico, por favor. Psicopedagogo não dá diagnóstico, por favor. Tome muito cuidado. Porque a gente vê pessoas dizendo assim, não, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu sempre digo assim, eu não posso dar diagnóstico. Eu percebo isso, isso e isso. É bom a gente encaminhar. Mas quem vai fechar diagnóstico é um profissional da saúde mental que tem
os testes para validar cada situação. Isso. E para poder fechar um laudo, gente, tem páginas, não é uma página, são páginas que vão demonstrar quais são os testes, quais foram os testes que foram aplicados, qual foi a metodologia que foi aplicada e qual foi a conclusão que se chegou. Exatamente isso. Então, é muito importante. Então, achismo não é diagnóstico. O meu filho é TDAH porque a professora falou. Com todo respeito à professora, se ela levantou essa possibilidade, vamos investigar. Mas dizer que é porque a professora disse, não, porque eu sei, porque eu conheço, eu conheço um monte de gente que é assim. Não. Podem ser inúmeras coisas, inúmeras. E é muito importante também lembrar que, porque meu filho tem TDAH, então eu reconheço TDAH de longe. Você pode reconhecer, mas você não pode fechar diagnóstico. Claro que não. Muito menos informar, né? Então, e hoje a gente vê assim, tem aluno que chega para mim e diz assim, eu sou TDAH, por isso que eu não consigo fazer isso, aquilo outro, professora. Tá, mas quem foi que te disse que tu é TDAH? Não, minha família toda é, todos nós somos. Eu já nasci TDAH, professora. Então, assim, ou seja, a bengala, né? Eu não preciso me comprometer em estudar. Gente, quem tem diagnóstico não está livre de responsabilidades escolares, responsabilidades profissionais. A gente viu aí a situação dessa semana aí, o caso que rodou no Brasil inteiro, daquele sujeito que deu 60 socos no rosto de uma mulher, e depois, não, é que eu sou autista. Ai, gente, por favor. A gente precisa respeitar quem tem diagnóstico e precisa respeitar a realidade emocional e psíquica de cada um. Quando alguém comete algum tipo de engano e se justifica a partir de um diagnóstico, a gente já vê uma questão de caráter, de personalidade, não necessariamente de diagnóstico, gente. Por favor, o bom senso em primeiro lugar. Então, vendo a questão de aspectos que demonstram a depressão na infância, demonstram a depressão na adolescência, o que a gente tem que ter? Olhos de ver, atenção. Sugestão de leitura, O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas. Adoro esse livro. Eles foram chamados para um grupo de pais porque não estavam sabendo como lidar com o adolescente em casa. E a gente sabe que é assim mesmo. E hoje a adolescência ela se prolongou porque a vida adulta demorou mais, está demorando mais para o adolescente conseguir se colocar no mercado de trabalho e ganhar o suficiente para ter autonomia financeira. Enquanto ele não tem autonomia financeira, ele também não tem uma vida adulta. Mas eu escuto muito isso dos pais. Quando eu tinha 18 anos, eu já fazia isso, aquilo outro. Você não ganhava R$400 por mês trabalhando, né? Porque todo mundo ganhava de 2 salários para cima. Né? Eu lembro que na minha adolescência, os amigos que eram bancários ganhavam 8, 10 salários, eu ganhava 2 como professor e achava o máximo. Né? Mas hoje ninguém consegue fazer isso. E a responsabilidade não é do jovem, não é do adolescente. Então, respeitar a realidade emocional e psíquica do adolescente, da criança, é ter olhos de ver. E outra coisa, se os pais se tratarem, os filhos já vão estar muito bem, obrigado. Ajuda muito. A minha psicanalista fala assim, eu tenho medo porque que tua gota d'água transborde nos teus filhos. Ela transbordou até agora. Então, agora que eu estou começando a me tratar desse sentido, de uns anos para cá, fazendo terapia, porque a gente vai dar o que recebeu. É interessante, às vezes, eu não atendo crianças nem adolescentes. Eu atendo adultos e casais. Mas, às vezes, a pessoa vem me procurar dizendo, você atende criança e tal? Eu digo, não, eu não atendo. Mas e você? Né? Você está procurando atendimento também? Porque o pai e a mãe, os pais, né? A família como todo também precisa de ajuda. A criança é sintoma do pai e da mãe. É sintoma. Às vezes, você tratando os pais, você já resolveu a criança. Já resolveu a questão da criança. Porque a criança vai enquanto ela não se sentir, a criança é o nosso fruto. Se a raiz, que são pai e mãe, estão mal, como que esse fruto vai estar bem? Então, não adianta responsabilizar a criança como sendo um problema da família. A criança vai demonstrar aquilo que os pais ou os cuidadores estão deixando de ver.
né? Então, quando eu faço a técnica da caixa do desabafo e vejo adolescentes, em todas as turmas tem assédio sexual. Todas as turmas. Sempre tem a questão do abuso sexual de pai, de padrasto, de vô, de tio, de irmão. Então, assim, gente, olhos de ver. É realmente prestar atenção, é realmente se importar, é realmente olhar. Entregar um celular para uma criança com 2 anos de idade e deixar que essa criança fique ali distraída enquanto você faz outras coisas é comprometer a saúde mental do seu filho. E o distanciamento dessa relação. Não é que vai deixar de usar o celular, não é que vai deixar de usar o tablet, não é que vai deixar de usar o computador, mas essa criança precisa de momentos afetivos. Quais são os momentos afetivos em família? Em que momentos vocês estão todos juntos, longe de celular, olhando um para o outro, conversando um com o outro, né? Então, assim, tratar de criança e de adolescente no que diz respeito à depressão ou mesmo ansiedade significa ter que tratar a família inteira. Sim. Não tem como escapar. Isso. Então, falamos então da saúde mental e da depressão em adultos, né? A mãe tem muito essa questão da culpa. Minha família está desmantelada e a mãe chora muito. O homem bota essa coisa não, isso aqui é besteira, isso aqui é frescura. Eu recebo muito homem na clínica, geralmente mandado pela esposa, que eles dizem assim, eu tô aqui, mas eu não queria estar. Minha mulher disse que se não viesse, ela ia se separar. Aí eu disse, você não queria estar? Tá, peraí, vou anotar aqui. Aí ele disse, mas eu acho assim, ela que disse que eu acho que eu não preciso de nada. Eu disse, você acha? Tudo bem. Aí eu vou só concordando. Aí depois assim, e você não vai falar nada? Aí eu digo assim, não, eu tô te ouvindo, tô te escutando. Tudo que você disser para mim é muito valioso. Ah, é? Aí eu acho que eu vou ficar. Porque finalmente ele está sendo escutado, né? Ele tá vendo que o que ele traz é importante. Uhum. E aí eu tenho muitos pacientes homens. É muito engraçado isso, porque eu achava que atendia muitas mulheres, né? Mas não, muitos pacientes homens. E a depressão do idoso, gente. Que aí aposentou, não sabe o que vai fazer, passa o dia na frente da televisão. A gente vê hoje na nossa sociedade o idoso como um peso, muitas vezes, né? Uhum. E sendo que nós, como nós falamos anteriormente, a gente vê que as pessoas estão vivendo mais. Hoje é muito mais comum a gente ver pessoas com 90 e poucos anos lúcidas, né? Pessoas com 70 e tantos anos funcionais, trabalhando, mas a realidade é que ainda existe esse preconceito. Passou de uma determinada idade, você já não tem mais capacidade. É o etarismo, exatamente, o etarismo. Então, existe a ideia assim, não, você já não tem mais capacidade, você não tem mais condições. E tem condições. Aí a pessoa aposenta sem um plano B, né? Sem uma atividade, se dedicou a vida inteira àquele trabalho, só fazia aquilo, de casa para o trabalho, trabalho para casa, aposentou. E agora? Fica em casa e aí, muitas vezes, é onde vem a depressão. O número de casos de suicídio em idosos é uma coisa assustadora. Né? Os idosos estão, às vezes, por não querer exatamente ser um peso para a família, por ser não querer dar trabalho, né? E muitas vezes desistem mesmo. Mas, em contrapartida, nós temos outros que estão muito ativos. Mas desistir... A gente vê, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo já não responde da mesma forma. E, às vezes, a gente tem que dar uma forçadinha para conseguir fazer determinadas coisas. Imagina quem já está numa idade bem avançada e que tem que dar essa forçadinha todos os dias. Se ele se entrega, se fica e não tem, às vezes, o suporte, por quê? A saúde não é a mesma, o corpo não responde, a autoestima muitas vezes também é, em muitas situações, dependente de uma série de coisas. Financeiramente, né? Às vezes até fisicamente, né? Não consegue ir sozinho ao banheiro, não consegue tomar banho sozinho, e aí vem as doenças neurológicas muito mais comuns, né? Por exemplo, o Alzheimer, né? O mal de Parkinson.
a gente vê que são questões, o Parkinson, a pessoa vai começar com as tremedeiras, a minha mãe tinha mal de Parkinson, mas dizer que não, tenho não, é impressão sua, tenha nada. Eu vou para a mesa, que eu não sou inválida, muito Dona Carolina, né? E acredito que essa força que ela tinha era por causa do meu irmão. Eu tenho que ficar bem para cuidar do meu irmão. Mas o Parkinson, ou a doença de Alzheimer, ou as demências de várias formas, né? Vão tirando a autonomia daquela pessoa que a vida toda foi autônoma. Eu queria os filhos, eu trabalhei, eu queria essa empresa, isso, aquilo, como é que agora eu perco tudo? Então, aí vem a agressividade, que também é sintoma de depressão, né? Vem a apatia ou anedonia, como diz a psiquiatria, né? Vai tomando conta daquele cérebro, daquele corpo e daquela alma, daquela psique, de uma forma que a pessoa vai se entregando, né? Aí começa a falar muito em morte, né? Eu quero morrer, porque ninguém tem tempo para mim. A minha mãe dizia assim, você sabe o que é solidão? Aí eu dizia, sei, mas sabe não. Solidão é ter um monte de filho, um monte de neto, cada um no seu celular. Eu detesto celular. Aí, assim, ou seja, ela estava sempre rodeada de pessoas, mas se sentindo sozinha, né? Então, quando ela falou isso para mim, eu comecei eu chegava da escola, porque eu não podia usar o celular na escola, então eu chegava da escola, passava lá antes de ir para minha casa, e aí eu comecei assim, não, estou com ela. E aí, a minha prioridade era estar com ela. Isso me fez muito bem, porque na passagem dela, quando ela desencarnou, o fato de eu saber que o pouco que eu pude, fiz de coração inteira, eu estava inteira para ela. Então, isso foi me trabalhando. E por muitos anos eu ficava assim, será que é o último Natal? Será que é o último Réveillon? Será que é o último aniversário? Então, eu fazia questão de passar o Réveillon com ela, o Natal com ela. Por quê? Porque aí eu conseguia me trabalhar também, não é só ela, né? Porque é um processo de despedida da vida. E se a gente souber trabalhar bem, a gente enfrenta melhor os lutos lá na frente, né? Também é importante lembrarmos que a nossa geração é a primeira que está cuidando dos pais. Os nossos pais não cuidaram dos pais deles. Como estamos vivendo mais tempo, os nossos pais não precisaram cuidar de idosos. Nós cuidamos dos idosos, dos filhos e, às vezes, dos netos. Então, ao mesmo tempo. É uma sobrecarga, é uma loucura. Por isso que a depressão na vida adulta também é comum. É muito, como a minha mãe dizia, muito socó para um socó só socar. É o adulto de hoje que tem que lidar com a realidade do filho, em idades diferentes, às vezes netos, a mãe, a esposa, o pai. Cuidar dos pais também provoca estados depressivos nesse adulto, né? Porque o pai com a demência vai construindo uma despedida em vida. Um pai com Alzheimer, a pessoa vai ficando parada, né? Parada, ela já não tem resposta emocional, né? E também porque você não é reconhecido. Sim. Você chega e a pessoa, aquele idoso com Alzheimer, vai dizer, quem é você? Mas eu sou filho, eu sou neto, né? Não conheço você, e às vezes é agressivo assim, também. Não sei quem você é. Não sei, Então, vai tirando a dignidade, é uma doença que vai tirando a dignidade, e é bem como você falou, é uma despedida em vida. Então, os cuidadores, porque quando a gente fala do idoso, a gente fala daquele idoso também que está cuidando dos pais mais idosos ainda, né? Então, um pai com 90 anos, uma pessoa com 70 e poucos anos está cuidando daquele pai, ela é um idoso que está cuidando de outro idoso. Eu estou com um paciente que o pai começou a entrar nesse quadro de não querer a presença de algumas pessoas, de não querer isso, não querer aquilo, porque está entrando
em demência. O pai tem 90 anos, né? Então é até natural, porque o corpo físico já não é um... Mas e a dor disso? Meu pai não me quer lá, meu pai não me reconhece, meu pai... Por quê? Porque são questões muito subjetivas desse pai e desse filho, dessa relação que se construiu ao longo de tantos anos. Mas é preciso enfrentar essa tempestade, né? De lidar com o pai que já não está mais presente. A presença que está ali. Aí eu digo para ele, não é o teu pai falando, é a doença. Entende que não é o teu pai está ali. É a doença que está falando. É a doença que não quer, é a doença que não vê, é a doença que não reconhece, é a doença que não percebe. Então, a informação sobre esse tipo de adoecimento na velhice também precisa ser cada vez mais trabalhada, né? Existe aí a Viva Parkinson, que é coordenada pela Vanessa Segala, em Balneário Camboriú, muito linda essa proposta da associação, que leva informação sobre o Parkinson. Eles têm várias atividades. E Parkinson não começa necessariamente só em idosos, né? Aquele ator que fez o De Volta para o Futuro começou muito cedo, né? O Parkinson é uma doença neurológica, pode atingir qualquer pessoa. Então, sim, atividade física, eu agora levei um puxão da orelha do endócrino, vai ter que fazer atividade física, eu preciso que você tenha músculo, então vou ter que fazer musculação. Porque, inclusive, hoje a neurociência já provou que os músculos da perna é que dão mais sustentabilidade para a lucidez do cérebro. Então, a gente está entendendo que o corpo é um todo e que, sim, precisamos dar conta de uma agenda, e isso é depressivo também, né? Um fator que deprime. Meu Deus, olha quanta coisa que eu tenho que fazer, cuidar de filho, de neto, de trabalho. E aí a gente tem que entender, ninguém é 100% em tudo. Não. E aí toma um remedinho para dormir, um remedinho para acordar, um remedinho para ser, né, para ser funcional lá no trabalho, um remedinho para isso. E cadê o ser humano? É verdade. E cadê o ser humano, né? É verdade. Então, gente, tratando de depressão e as várias fases da vida, da infância, adolescência, vida adulta e a vida na velhice, nós temos muitos motivos para compreender o que a depressão pode provocar na vida da gente. Mas o olhar precisa ser respeitoso, cuidadoso e delicado com a dor do outro. Porque dói no outro, não é na gente. Então, se dói no outro, é importante tomar esse cuidado. Também devemos respeitar as nossas dores. Exatamente. Quando sentimos, sem olhar com aquela coisa de... eu não devo sentir isso. Eu não deveria. Afinal de contas, a minha vida é tão boa. Eu tenho tudo. E por que eu estou me sentindo assim? E quer uma resposta. Por que eu estou me sentindo assim? Me responde aí. Me responde, me diz o que eu faço para não me sentir desse jeito, né? Então, eu tenho tudo. E aí vem a culpa de se sentir mal porque está infeliz, talvez. E, às vezes, aquela infelicidade, ela é um momento que se está vivendo. E faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Os altos e baixos. A ansiedade e a depressão são fatores do mundo atual. E também a depressão tem sido o diagnóstico de afastamento do ambiente de trabalho cada vez maior, né? Ansiedade e depressão. Não é pouca gente, não, gente, que tem sido afastada do ambiente de trabalho em razão disso. Mas onde tem ansiedade é questão de tempo para aparecer a depressão. E onde tem a depressão, ela vai começar a mudar quando ela for tratada, vai aparecer um pouco de ansiedade. A gente tem que saber equacionar essas emoções e sentimentos para que a nossa dimensão emocional seja saudável o suficiente para que a nossa psique funcione, o nosso corpo funcione, nosso cérebro funcione. Então, a gente precisa cada vez mais olhar para dentro. A resposta está sempre dentro. E precisamos desses espelhos, que são os profissionais da saúde mental, a família também, para
conseguir construir uma solução de busca pela alma leve, Exatamente. né? E essa alma leve seja real. Mas para ser real, não dá para fugir. Não adianta fugir. Não porque dá para pra onde a fugir. gente for, a dor vai junto. Então a gente tem que olhar. Eu gosto muito da história da Chapeuzinho Vermelho, porque para ela poder identificar o lobo, ela teve que olhar na cara dele. O Uhum. lobo estava lá, deitadinho, ela chegou. Para que esses olhos tão grandes? Opa, eu identifiquei algo estranho. Diferente. Essa boca tão grande, essas garras tão grandes. E o que ela fez? Foi pedir ajuda. Quando ela percebeu aquele lobo enorme ali que queria devorá-la, e eu vejo esse lobo como a dor que muitas vezes nós sentimos e que quer nos devorar, ela saiu correndo e ela foi pedir ajuda. É isso aí. Né? Achou o caçador que pôde, e esse caçador, eu chamo de caçador terapeuta, que é aquele que vai ajudar a lidar com aquela dor. Com aquela Sozinha, realidade. ela não conseguiu. Com aquela realidade. Isso aí. Então, se para você o que a gente trouxe até aqui trouxe esclarecimentos e ajudou de alguma forma, a gente pede para que você se inscreva no canal, divulgue esse material, dá ali o like, porque esse movimento de valorização do conteúdo que o YouTube vai poder entender e poder encaminhar para outras pessoas. E deixe comentários, faça perguntas, estamos aqui para isso. Exatamente. Obrigada, gente.